Amém. Vamos impor as nossas mãos, orar por William. Senhor, te louvamos por esse tempo, ó Deus, podemos nos reunir em Teu nome para juntos, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados por ela, Senhor. O que nós te pedimos é que Teu Espírito possa continuar a falar ao nosso coração durante este tempo de meditação na Tua palavra, Pai. Derrama da Tua graça, da unção do Teu Espírito, que as palavras que saiam, Deus, da boca de William, flua do trono da graça e transmita a vida a todos nós, Senhor, que estamos aqui. Que produza bons frutos, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua palavra fazer morada no nosso coração, Senhor. Remove, Senhor, que Tua palavra nessa manhã semeada produza bons frutos para a Tua glória, Senhor. Derrama da Tua unção, Senhor, sobre a vida de William e usa, ó Deus, para a Tua glória no nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Quem já está sentindo o poder de Deus fluindo através de você? Pode levantar a mão, irmão. Não tem problema não. Essa resposta é isso mesmo. A resposta é essa mesmo. Levanta a mão. Aleluia. O Senhor é bom. Já tem nos falado. Ministrar depois de um período de adoração deste é muito tranquilo, né? Deus já está nos falando. Inclusive o texto base, Pedro já trouxe aqui, daquilo que Deus vai nos falar, Isaías. Então o Espírito Santo, ele é o mais interessado em que saiamos daqui, convictos do nosso chamado, certos daquilo que temos que ministrar, como nos foi falado nesses dias. Mas ele quer trazer algo mais. Nesses últimos dias, o Senhor tem nos falado sobre a grande comissão, cujos textos básicos que nós temos usado são Marcos 16, 15 e Marcos 16, 14 e 15 e Mateus 28, 18 a 20, que é conhecido como a grande comissão. Fazer discípulos em todas as nações, discípulos de Cristo. Através de Paulinho, no primeiro dia, o Senhor nos falou sobre esse chamado, a nossa responsabilidade, nossa vocação. Inclusive, eu fui nas minhas anotações, de novo, para ser mais uma vez edificado. Essa nossa vocação em levar aos homens a mensagem do Evangelho do Reino. Diga, eu fui chamado. O Senhor me chamou, me vocacionou. Aleluia, aleluia. E o Senhor nos falou através de Fernando ontem, que a mensagem é o Evangelho do Reino. Definido, estabelecido, singular, o Evangelho. E se não pregarmos este Evangelho, do qual nós fomos convocados para falar, chamados pelo Senhor, não haverá salvação. A grande comissão, irmãos, continua em vigor, continua ativa, aleluia. É imprescindível que nós compreendamos isso, que ela não mudou, a grande comissão. Por isso, devemos incluí-la em nossas vidas. Na verdade, as nossas vidas na grande comissão. A nossa agenda diária. Como o Paulinho falou aqui, uma hospedagem no hotel, uma ida de ônibus. O ônibus é muito bom porque a pessoa que está do seu lado, se for para o lugar que você vai, é excelente, né? Você vai batendo papo e falando de Jesus ali, ministrando o reino, que coisa maravilhosa. Precisamos entender que as nossas agendas tem que estar em linha com essa agenda da grande comissão. O Senhor nos chamou para isso. Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 14 e 15 fala que nós precisamos ir. Fala também que nós precisamos proclamar, como falei. Mas se pararmos aqui, nós corremos o grande risco, como Deus já nos falou aqui nessa manhã, de achar que essa ordem para cumprirmos a grande comissão dependeria apenas de nós irmos e proclamarmos em todos os lugares o Evangelho. Dependeria da nossa vontade e da disposição de cada um de nós. Aqueles homens, aqueles apóstolos, foram instruídos, seguiram de perto a Jesus, receberam de primeira mão esse chamado. Você já imaginou? Aquele dia maravilhoso,
Jesus falando para aqueles apóstolos, aqueles discípulos, a grande comissão, eles ouvindo aquilo, eles receberam direto da fonte este ensino, este evangelho singular. Eita, que privilégio! Em um olhar humano, eles estavam preparados, prontos, sim ou não? Sim, no nosso olhar. Mas Jesus sabia que eles não estavam. Faltava-lhes o parceiro. Faltava-lhes aquele sem a sua presença e parceria, o cumprimento desta grande comissão seria impossível. Eles achavam que estavam prontos, mas Jesus sabia que não. Jesus prometeu, como nós vimos desde o primeiro dia aqui no sábado, confirmado por Paulo no domingo, e Fernando ministrando ainda ontem, que Jesus prometeu ficar conosco até a consumação dos séculos, enquanto aqueles apóstolos e nós cumprimos a grande comissão. E perceba, queridos, esta afirmação de Jesus está conosco, é a garantia do sucesso desse chamado. Eu vou repetir para você. Jesus começa a comissão, a grande comissão, o chamado, dizendo assim: toda autoridade a mim foi dada. Já quero deixar isso bem claro para vocês. E no final ele diz: eu estou convosco. Ele abre e fecha. Aleluia. Dizendo: toda autoridade a mim foi dada. Por isso vocês vão. E vão fazer discípulos em todas as nações. No final ele diz: enquanto vocês fazem isso, eu estou convosco todos os dias. De que maneira? De que maneira Jesus continuaria com aqueles que estão cumprindo a grande comissão até os dias de hoje? Como eu acho que foi Fernando ou Paulo, não lembro, os dois juntos, porque o Senhor está numa sintonia tão preciosa entre nós aqui, que aqueles apóstolos morreram e não chegaram a grandes extensões regionais e territoriais, inclusive daquela época. Quem chegou até, me parece, mais um pouco longe foi o Paulo, né, na Espanha. Mas existiam outros lugares. Os confins da terra não tinham alcançado ainda, e muito menos o final dos séculos, porque nós estamos aqui. Então, como Jesus continuaria a estar presente? A resposta é simples: pelo seu Espírito. Aleluia! Então, podemos dizer que o Espírito Santo é a garantia do sucesso da grande comissão. Por quê? Porque ele faz Jesus presente conosco. Aleluia! Em 3 anos do ministério, Jesus falou poucas vezes sobre o Espírito Santo. Mas calma. Ele tratou desse tema nos últimos dias, antes da crucificação, quando falou ali abertamente sobre o Espírito Santo. Você pode confirmar isso nos capítulos, a partir do 14 a 17, do livro de João. 13 a 17, desculpe. No 13:33 ele diz: filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Vocês me buscarão, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então aqueles discípulos ficaram desorientados com essa informação de Jesus. Jesus disse que iria para um local e eles não poderiam acompanhá-lo, pois havia deixado tudo para seguir a Jesus. Eles criam que ele era o Messias e agora Jesus estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, eu vou para um local em que vocês não vão poder me acompanhar. Neste momento, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. E começa a revelar no capítulo 14, no finalzinho 15 de João, coisas extraordinárias acerca do Espírito Santo. Podemos declarar que durante o seu ministério, Jesus fez muito destaque à pessoa do Pai. Mas a partir desse momento, ele começa a falar da pessoa do Espírito Santo. Em João 15, 26, Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Estou dando um spoiler para você. Testificará de Jesus. Consolador, nós temos aprendido ao longo dos anos que o Senhor tem permitido ministrarmos e aprendermos com vários irmãos queridos. Paracleto, aquele que está ao lado, Consolador. Mas também tem uma tradução que é advogado. É um que representa com total poderes aquele que o enviou. Esse é o Espírito de Cristo.
ele foi enviado da parte do Pai, com a autoridade total e poderes daquele que o enviou. João 16:7, Jesus faz uma declaração que deixou os discípulos confusos naquele momento. Ele diz que é melhor que ele vá, pois dessa maneira esse Espírito viria. Como assim? Você pode imaginar o coração e a mente daqueles homens? Coloca-se no lugar deles. Algo ou alguém melhor do que Jesus? Como pode ser isso? No verso seguinte, no verso 8, Jesus disse que ele convenceria o mundo do pecado, justiça e juízo. Pense um pouquinho comigo. Vamos pensar junto com aqueles homens. Tentar convencer uma pessoa daquela época, olha para mim, vamos conversar, vamos pensar junto com eles aqui. Tentar convencer aqueles homens daquela época, romanos, depois gentios, que um Deus se fez homem. Que esse Deus, feito homem, morreu numa cruz por causa de um erro que ele não cometeu. A crucificação era comum naquela época, só ia os desgraçados. Esse Deus paga uma dívida naquela cruz que todos os homens tinham com ele. E que através da sua morte, todos receberiam a remissão de seus pecados. E para fechar, esse Deus ressuscitou. Não era uma missão ou uma tarefa difícil. Era impossível. Imagine comigo, quantos deuses havia em Roma? Muitos, inclusive o imperador. Havia um culto ao imperador. Falar de um Deus que se fez homem, que morreu numa cruz por causa de homens que tinham uma dívida com ele, cujas dívidas foram pagas por esse Deus, e que depois esse Deus ressuscitou? Então, nem concluí, né? E que voltará. Nós dizemos aleluia, glória a Deus, mas aqueles discípulos estavam dizendo, como é que a gente vai convencer alguém disso? Não é uma tarefa fácil, nem difícil. É impossível. Se era difícil com a presença de Jesus, presta atenção. E agora que ele começa a dizer que ele vai para o Pai, aqueles discípulos disseram, bom, o que é que nos resta agora? Fugir, né? Correr, porque pernas para que te quero. Mas Jesus, naquele momento, fala do Espírito Santo e diz assim, João 14:18. Eu não vos deixarei órfãos, eu volto para vocês. Queridos, onde é que eu quero chegar? Na verdade, o que é que o Espírito Santo quer chegar? Jesus precisou trabalhar primeiro nos corações daqueles discípulos e trazer-lhes uma palavra de ânimo e encorajamento. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Certamente aqueles discípulos não compreenderam a totalidade e a clareza das palavras que Jesus falava acerca do Espírito Santo. Eles precisaram guardar essa promessa da vinda do Espírito para compreenderem toda a totalidade do que Jesus estava falando. Eu vou, mas volto. Vocês vão poder cumprir esse chamado. Vocês vão falar tudo que eu estou falando para vocês. Eu volto para vocês porque eu vou mandar uma promessa que eu vou cumprir. Qual é? Eu vou estar com vocês todos os dias, enquanto vocês vão e fazem discípulos. Mas eles não entenderam bem. E Jesus disse, olha, faz o seguinte, aguardem. Jesus manda que eles aguardem essa promessa. Atos 1, 4 e 5. Comendo com eles, Jesus determinou que eles não se ausentassem. Eles achavam que estavam prontos. Por isso que Jesus falou isso. Ó, vocês não vão correr para todo lado, não. Eu acho que eles já estavam meio atônitos, né? Jesus vai, a gente tem um chamado, e o que é que vai acontecer agora? Ele disse que ele vai, mas volta. Que negócio estranho. Irmão, se coloque na cabeça daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Talvez alguns de nós ainda, com toda a revelação, estejamos assim aqui. Senhor, como é que é? Eu boto quem no primeiro? Ontem nós vimos muitos que depois do encorajamento de testemunho de alguns, foi tão precioso aquilo ontem à noite, que aqui mesmo já mudaram e colocaram o nome encorajados por quem? Pelo Espírito. Aleluia. Espírito Santo. Então, aqueles homens estavam prontos para ir, mas Jesus sabia que não, faltava-lhes algo. Faltava-lhes o parceiro.
faltava-lhes aquele que faria junto com eles. Eu vou dar, mas no intervalo nós vamos falar mais isso. Mas que junto com eles transtornariam a terra. Aleluia. De tal maneira que a salvação chegaria a todos os homens. Atos 1, 4, 5, Jesus diz que eles esperem a promessa do Pai, ao qual disse, de mim ouviste. Olha o que Jesus fala em Atos 1, 4, 5. Porque João, na verdade, batizou em água, mas vocês esperem. Vocês têm convicção de que são vocês para proclamar, vocês têm convicção daquilo que tem que falar, mas esperem, porque vocês serão batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Até, irmãos, que este dia aconteceu. Aleluia. Aproximadamente 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. O dia de Pentecostes chegou. E ali, presta atenção, eles começaram a entender as palavras que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Quem está preparado aqui? Na verdade, ninguém. Eu quero dizer para você que você vai receber um Pentecostes no teu coração. No teu coração. No teu coração. Diga amém, irmão, pela fé. Fica com medo de eu falar Pentecostes. Não vai vir nada de fora, não. Vai ser dentro. Vai ser dentro. Você não vai entender muita coisa, não, como aqueles apóstolos, mas não tem problema, não. O Espírito Santo entende tudo. Aleluia. Aí chegou o grande dia. Que grande dia? Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos ali juntos, no mesmo lugar. De repente, aleluia, veio do céu um som. Um som como um vento impetuoso, veemente. Encheu toda a casa que eles estavam assentados. Aqui, ó, encheu todo. Quando eu vi o que aconteceu aqui no louvor, eu disse, Senhor, obrigado, assim é fácil, Jesus, obrigado. Assim é muito fácil. Porque Deus começa a encher. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre quem? Leia aí, está aqui? Cada um deles, aleluia. E quem foi cheio do Espírito Santo? Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E nós sabemos o que aconteceu. Qual foi o primeiro resultado que aconteceu depois que o Pentecostes veio, que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens? Qual foi? Eles, não. Primeiro resultado foi neles. Depois foi para fora. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer mudar dentro. Deus quer mexer dentro. Deus quer transformar dentro. Deus quer mudar a nossa maneira de enxergar pessoas. Deus quer, como o Paulinho nos falou no primeiro dia, Deus quer trazer um amor, uma graça, uma estratégia, dar sabedoria, dar discernimento, dar uma palavra. Deus quer nos tirar o medo de dentro. Deus me deu uma palavra, eu vou antecipá-la. Não permitas que as feridas que foram saradas impeçam você de cumprir o seu chamado. As suas feridas foram saradas. Deus quer nos trazer revelação disso. Pessoas que te feriram, essas feridas foram saradas. E Deus quer que você vá a essas pessoas. Deus sabe com quem está falando isso. Para proclamar o reino. Não permitas que feridas que foram saradas sejam abertas e impeçam você de cumprir o seu chamado. Por isso que a primeira mudança que aconteceu foi naqueles que receberam o Espírito Santo. Presta atenção que Jesus, ele não disse quando ia acontecer, ele disse depois de alguns dias. Ele não deu detalhes como o Espírito Santo viria. Ele não falou que... Então, você já percebeu isso? Jesus não disse, olha, vocês vão esperar em Jerusalém. Aguarde, vocês têm convicção de que são vocês para ir para todo mundo. Vocês sabem da mensagem que tem que ser falada. Agora esperem. Mas Jesus não falou mais nada disso. Mais nada além disso. Ele não disse que vinha como um vento, que tinha línguas de fogo, que vinha sobre cada um deles. Mas ele também não falou sobre
a forma como eles estariam reunidos, nos preocupamos muito de como. O Senhor vai se preocupar com o como. Como nós ouvimos, precisamos obedecer. O Espírito Santo vai nos dar toda a estratégia, toda a graça, toda a abertura de portas. É Ele que vai fazer. Por quê? Porque nós somos limitados e Ele sabe disso. Se Jesus dissesse, só vai acontecer exatamente assim, eu não tenho dúvidas, que Pedro e os apóstolos iam ficar naquela posição aqueles 10 dias ali. Ó. Será que é aqui? Será que é aqui? Peraí, vai vir línguas. Alguém está vendo alguma língua aí? Uma saliva, ninguém? Nada? Jesus não falou. Mas sabe por quê? Porque Jesus nos conhece. Eles só obedeçam. Aguardem. Você já notou isso? O que os discípulos fizeram foi obedecer. Aguardem. Não, Jesus, não, bebê. Fique quieto, tranquilo, fique quieto. Aguardem. Porque vocês serão primeiro mudados, para depois enviados. Uma frase do Tozer, do John Stott, que eu coloquei recentemente no Instagram, ele fala que Jesus, antes de mandar a igreja para o mundo na grande comissão, ele enviou o Espírito para a igreja. Essa é a garantia do sucesso da grande comissão. Aleluia. Amém? Amém. Você está muito calado, muito sério. Amém. Antes de falar da parceria do Espírito conosco e do que Ele fez, para depois falar do que Ele vai fazer através de nós, eu gostaria de falar dessa parceria de Jesus com o Espírito Santo. Para ficar claro para nós, porque João, a partir do capítulo 14, Jesus fala tantas coisas extraordinárias acerca do Espírito. Ele disse que o Espírito conduziria. Ele disse que o Espírito traria revelação. Ele disse que o Espírito Santo daria uma palavra na tua boca. Quem já ficou sem uma palavra para dar? E de repente você dá uma palavra e a pessoa... as coisas acontecem. Certamente você e eu, isso não está na nossa capacidade. Mas Jesus confiava tanto no Espírito Santo. Tanto que comissionou os apóstolos e disse, aguardem, porque vocês não estão preparados. Falta-lhes o parceiro. Falta-lhes o Espírito Santo. Amém? Vamos ver essa parceria. Lucas, capítulo 3, 21 a 23. Eu vou passar um pouco rapidamente. Não muito. Jesus passou no anonimato durante 30 anos. Nesse contexto de Lucas 3, de 21 a 23. Até que ele, nesse período, se manteve em silêncio. Ele não se revelou. Não há registro de cura, não há registro de milagre, não há registro de prodígios. Apenas Jesus com 12 anos lá discutindo a teologia de Deus com a teologia dos homens e botando os homens lá, os mestres no bolso. Até ele se manteve em silêncio durante esse período. Mas após o seu batismo, o batismo nas águas, que ele se batizou com João, aí é uma outra ministração acerca disso, algo aconteceu. Algo que eu gosto de falar, essa palavra extraordinário, celestial. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, e se ouviu uma voz do céu, você já imaginou o céu se abrindo? Não é esse grilo que estava louvando ao Senhor, que depois que a gente parou, ele continuou um pouquinho, porque ele perdeu o compasso, e depois ele parou, né? Tinha um grilo aqui em cima cantando, aí ele parou. Mas os céus se abrem, e se ouve uma voz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia, glória a Jesus. Ainda em Lucas, no capítulo 3, no verso 1, declara que Jesus depois voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias. Mas depois do seu batismo, a palavra fala que uma pomba veio. Era o Espírito Santo vindo sobre Jesus. E ali acaba o anonimato de Cristo. Ali começa o ministério do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo vem sobre Cristo e guia ele, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E Lucas diz que ele sai cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas ainda capítulo 4, versículo 14, relata que Jesus regressou para a Galileia no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Lucas 4, 16 a 18, você vai só anotando. Jesus entra numa sinagoga. Deram para ele ler o quê, Pedro? Isaías
61, de 1 a 3. Abra, ou Felipe, coloca aí. E Jesus lê exatamente essas palavras. Jesus batizado pelo Espírito. Porque Jesus sai das águas e o Espírito vem sobre ele. Aleluia. Lucas diz que ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E depois ele retorna para a Galileia, no poder do Espírito. E ele entra numa sinagoga e dá um Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Então vem a exclamação de Jesus, a palavra de Jesus. Então Jesus declara que naquele momento se cumpriu esta palavra. Aleluia! Perceba a parceria e a dependência de Jesus em relação ao Espírito Santo. No cumprimento da sua obra, Jesus, o Espírito do Senhor, veio sobre mim. Quando? No batismo de João. Quando ele sai do batismo de João, o Espírito Santo veio sobre ele. No poder do Espírito, Jesus entra naquela sinagoga, lê Isaías e diz, agora se cumpriu esta palavra. Aleluia. E a parceria do Espírito Santo com Jesus começa. Aleluia. E a obra que Cristo veio realizar, ela tem início, mas não tem mais fim. Aleluia, glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, 5 a 11, que nós conhecemos, o apóstolo Paulo declara que Jesus, o verbo eterno, que sempre existiu e que estava com Deus Pai desde o princípio de todas as coisas, ele se esvaziou, tornou-se semelhante ao homem, a mim, a você. Ou seja, Jesus se despiu de toda a glória, inclusive da presença poderosa de Deus Pai, dentro dele, ou ele se esvaziou. Por isso que o Espírito Santo veio sobre Cristo Jesus. Em Atos 10, 38, Pedro falando na casa de Cornélio, ele declara como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Através de quem? Do Espírito Santo. Pode anotar isso. Jesus fez o que fez por causa do poder do Espírito. Que parceria linda. Que parceria inquebrável. Por isso, Jesus sabia que os discípulos necessitavam da presença do Espírito Santo para cumprirem a grande comissão. Ao longo da história da igreja, existem dois extremos em relação ao Espírito Santo. Eu creio que isso é uma coisa do diabo, que ao longo dos anos tirou de nós a importância, a simplicidade e o poder do Espírito Santo. Um extremo foi para que não há manifestação do Espírito, não há poder do Espírito, não há palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo está em segundo, terceiro, quarto plano. Outros foram para o outro extremo, usando o Espírito Santo em coisas que não são bíblicas, não são de Deus, em manifestações estranhas, esquisitas, que não geram glória para Deus, que não geram conversões. Irmãos, há uma presença poderosa do Espírito Santo que nós precisamos entender, que sem ela nós não cumprimos a nossa missão. O Espírito Santo está aqui, está em nós, entre nós. O Espírito Santo veio sobre Cristo e ele disse, hoje se cumpre esta palavra, porque o Espírito Santo me ungiu para isso. Nós precisamos entender que a nossa mente pode trabalhar contra a ação do Espírito Santo em nós. Por isso nós vamos orar daqui a pouco por nós aqui. Para a unção da presença do Espírito Santo trazer equilíbrio, trazer cura em nós, para trazer uma certeza, uma convicção dentro do nosso coração. Você não ter dificuldade de ouvir a voz do Espírito, de ser guiado pelo Espírito, no poder do Espírito, sim. Porque o Espírito Santo foi derramado, vou dar um spoiler, sobre toda a carne. Qual foi a mudança que aconteceu com aqueles discípulos? Eles começaram,
eles passaram a ser templo e habitação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito habitando neles. Então, você quando anda, você é um tabernáculo da presença de Deus. Você quando está falando, você está falando em nome daquele que está em você. Você passa a ser habitação do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é tão certo para nós já falamos tanto para isso, mas isso tem uma reação, uma consequência na nossa vida. E a consequência é desastrosa. Anote isso daqui a pouquinho. Desastrosa para o inferno, mas é poderosa para os céus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito estão em nós. Segunda consequência do Espírito Santo, quando veio em Pentecostes e continua até hoje conosco. O que aconteceu foi que aqueles homens se tornaram homens imparáveis. Eles se tornaram homens corajosos. Eles se tornaram homens que os homens daquela época ficaram sem entender. Porque, por exemplo, Pedro, dias antes, aproximadamente ali 15, 20 dias aproximadamente, negou Jesus 3 vezes. Só João ficou com Maria. Cadê os outros? Fugiram. Você sabe quem ficou com Jesus ali? Praticamente ninguém. Tomé duvidou de Jesus. Nós lemos um texto ontem em Marcos, Paulo e Fernando leram em Marcos 16, que Jesus repreendeu a incredulidade dos discípulos, porque as mulheres viram Jesus ressuscitado, falaram com eles e eles disseram: vocês estão doidas. Isso é coisa de loucura, vocês estão insanas aí. Eles não acreditaram. Quando Jesus ressuscita, que entra naquele lugar que eles estavam, Jesus repreende a incredulidade. Homens medrosos. Presta atenção, esses somos nós. É o nosso reflexo, talvez alguns de forma natural, pela sua maneira de ser, você seja mais corajoso, mas isso não é comum a todos. Eu não julgo aqueles homens. Homens de medo, temerosos, infiéis. Lembra que Pedro negou? Mas não foi só Pedro que negou. Pedro falou, mas os outros negaram fugindo. O que aconteceu foi que no dia de Pentecostes, Pedro com os 11 se levantam. Se levantam com autoridade. Se levantam com poder. Se levantam com coragem. Diante daqueles homens que mataram Jesus. O que mudou? O que mudou? O que mudou? Responda. O Espírito Santo. Ele transforma você de um covarde para um corajoso. Uma pessoa imparável. Sabe o que é imparável? O Marcos Witt tem uma canção. É imparável, né? Deus imparável. Dá uma água, filha. Deus imparável. É que eu gritei tanto no louvor aqui. Mas me ajuda, ore por mim aí. Marcos Witt fala, Deus imparável. Nós somos esses homens e mulheres imparáveis. Mas por causa do Espírito Santo. Não da nossa força. O Espírito Santo, quando veio, transformou aqueles homens. Eu quero ler um texto com você, em 1 Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo 1, 6 e 7. 2 Timóteo 1, 6 e 7, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. Eu não sei qual é o teu jeito, eu não sei qual é a tua personalidade, no sentido de... Eu não gosto muito disso não, tá? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Tem um outro aí, né? Qual é? Alguns chegam assim para mim, você é assim, você é assado. Depois de Cristo, eu sou discípulo. Eu não quero dizer que é errado você conhecer. Tá.
Mas às vezes você diz, não, eu não falo porque eu não sou daquele jeito tão, ousado, porque eu não sou sanguíneo como aqueles irmãos e aquelas irmãs. Amém. Jesus sabe disso. Por isso que ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É sanguíneo? É melancólico? É fleumático? Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer você que se acha um melancólico. Diziam que eu era melancólico há muitos anos. Depois, quando eu fui ver, eu não sou nada de melancólico. Mas eu não quero nem saber disso. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de saber do que Deus diz que eu sou. Servo, discípulo, chamado para fazer discípulos em todas as nações. E o Espírito Santo, quando veio, ele transformou homens medrosos em homens imparáveis. E assim vai ser com você. Em nome de Jesus. Por isso alguém nesses dias falou aqui que a obra de Deus, ela começa na nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o Senhor é tão misericordioso que o seu Espírito vem sobre nós, nos trazendo revelação e mudando a nossa visão acerca de quem Ele é e de quem nós somos diante dEle. Você imagina, um neto chega para uma avó como nós ouvimos ontem. Alzheimer, Fernando, vou repetir porque você falou aqui em público. Que coragem. Que janela aberta, quem fez aquilo? Quem podia imaginar que Deus ia dar uma oportunidade na hora que Fernando estava lá? Não foi? Ninguém te ligou dizendo, não, vem cá que é uma janela de sobriedade, eu não sei como é que chama, de entendimento, de saber. Ela estava lá na hora, e Deus fala agora. Glória a Deus, é o Espírito Santo fazendo maravilhas nos nossos olhos, mas Ele quer fazer maravilhas dentro de nós. Essa é a primeira mudança que Deus quer fazer em nós. Você recebeu um óleo da unção do Espírito Santo para cumprir o chamado que Deus lhe fez. Não é um óleo dá um nome aí, cozinha, como é? Óleo de coco, sei lá. Fernando gosta de azeite, tem uns azeites maravilhosos ali de Portugal. Não tem azeite e óleo mais precioso e poderoso do que o Espírito Santo, cujo Pai derramou diretamente dos céus sobre cada um de nós. A ponto de você, depois desses dias, colocar no topo da lista a pessoa que Satanás está dizendo, coloque não, porque é difícil e você não vai conseguir. Deus está dizendo para você, coloque. Dá coragem. É isso que Deus quer fazer conosco. Primeira mudança foi com aqueles discípulos que se transformaram em homens imparáveis. Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Aqueles homens se transformaram em leões. A diferença foi o Espírito Santo. Aqueles homens, assim como nós, recebemos o terceiro, dons, recebemos carismas, para fazermos milagres em nome de Jesus. A primeira coisa que aconteceu com aqueles homens foi que transformaram-se em templo do Espírito Santo. Foram transformados. O Pai, o Filho e o Espírito estão com você. Você já não faz mais nem prova sozinho, sabia? Você faz em trio. Você está com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Só que eles três sabem que você tem que estudar, viu? Ele não vai dar resposta para você, não. Quando você não vai só. Certamente, queridos, faltaria tempo para nós falarmos sobre a parceria uns dos outros na proclamação do Evangelho do Reino. Mas no seu dia a dia, você certamente está sozinho ali. Eu não conheço a tua família como conheço a minha. Entrar na tua família é diferente do que você que já está dentro. Então, certamente você se acha só, mas você não está só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito está com você. Segundo, é que Deus te transforma no leão para cumprir a sua comissão. Deus não te dá o espírito de covardia. Isso não está ligado ao teu temperamento, mas está ligado a Deus. Se você vê ao longo da história, Deus chama homens melancólicos, sanguíneos, fleumáticos. Isso para Deus não importa. O que importa é obedecer ao chamado e confiar
que Ele está conosco. Não estou querendo desprezar teu temperamento, que eu também tenho o meu. Mas às vezes isso atrapalha o que Deus quer fazer. Eu não posso colocar a culpa nisso. Às vezes, aliás, eu coloco às vezes a culpa nisso. Deus quer tirar isso, irmãos, em nome de Jesus. Terceiro, o Espírito Santo em nós, Ele nos dá dons, carismas, poder para realizar os milagres que Ele quer que realizemos. Amém? Amém? Às vezes a gente não faz nada e Deus realiza o milagre, como aconteceu com a vozinha de Fernanda. Deus abriu, fez um milagre. Por quê? Porque Jesus fala assim, que Jesus ia confirmando as palavras com milagres e prodígios. Deus faz isso porque Ele está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Esses sinais seguirão e não os que crêem seguirão os sinais. Nós ouvimos esses dias aqui. Fernando, eu acho que falou, foi Paulo. Quarto. O Espírito Santo trouxe e traz para nós revelação sobre a pessoa de Cristo e o seu ministério. E o seu mistério. Como acho que Lenilson, no dia que estavam ministrando o louvor, nos falou sobre o mistério que esteve oculto dos séculos e séculos. Eu quero dizer para você uma coisa, olha para mim. Antes do intervalo nós vamos orar. Deixa eu ver ela de novo aqui, fiquei perdido. A pessoa de Jesus, para nós, aqui, que já temos anos de caminhada, só nos é revelada, porque o Pai nos revela através do seu Espírito. Se o Pai quisesse que nenhum de nós compreendêssemos as riquezas que há em Cristo Jesus e quem Ele é, nenhum de nós teríamos uma vírgula de revelação. O mistério estava oculto dos séculos e séculos. E sabe o que Deus faz? Deus tira toda a cortina e começa a revelar a pessoa do Filho através do Espírito Santo. Ninguém tem revelação de Jesus se o Pai não nos revelar. Presta atenção. Naquele Pentecostes, a partir dali, o Pai começou pelo Espírito Santo a revelar a pessoa de Jesus, o querigma, a proclamação acerca dele, de quem ele é. E essa revelação vai sendo progressiva. O Espírito Santo em nós é outra mudança que há em nós. Há uma revelação em nós acerca de Cristo Jesus. E quem gera essa revelação é o Espírito Santo. Há uma diferença entre conhecer e ser revelado. O conhecimento literal ali da letra, das coisas, qualquer homem pode ter. Mas a revelação das palavras que nós não enxergamos, só o Espírito pode nos dar. Só o Espírito Santo. Então, como não considerá-lo no nosso chamado? Como não entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Como Paulo fala, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Para quê? Para tudo isso que nós temos ouvido e para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Cheios do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós vamos orar agora sobre isso. A primeira parceria que o Espírito Santo quer fazer é conosco. Conosco, comigo. Não para que eu faça algo com Ele, mas que Ele faça tudo em mim. Essa é a primeira mudança, é o primeiro resultado dessa parceria de Ele estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer trazer revelação acerca dos nossos pecados. Ou você acha que o Espírito vai convencer o homem do pecado, justiça e juízo só quem não tem o Senhor? Nós também. Quantas vezes somos repreendidos pelo Senhor e às vezes nós não enxergamos que estamos em pecado. Aí vem o Espírito doce, Espírito poderoso, Espírito, e diz, você está em pecado. Aí você olha, como aquela vozinha foi tão linda que tu falou, Fernando.
eu sei agora que estou em pecado. Não é que você sabe, é que te foi revelado. Porque nós não sabemos de nada, se dele não nos for dada a revelação. Então, a primeira mudança que o Pentecoste trouxe foi naqueles homens. E estes homens somos nós, homens e mulheres, que recebemos o Espírito Santo, essa parceria santa para um cumprimento desse chamado. Nós precisamos ter revelação no nosso espírito. Ter uma mudança, um Pentecoste em nosso coração. Para nós entendermos o que nós vamos falar daqui a pouco. Que para mim foi algo que mudou a minha maneira de enxergar as pessoas. Eu quero dizer que nesses dias, ouvindo a palavra do Jorge Mintian, reparti com o Fernando e Paulo, até falei para alguns irmãos. O Espírito Santo falou tão forte comigo, tão forte, o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas primeiro ele falou comigo. Aí eu fiz. Então é assim, é? Nesses dias. Eu acho tão engraçado o Espírito Santo. Né? Aí eu disse, puxa, amém, eu creio. Eu creio. Tu crê? Tu nem sabe o que eu vou falar, mas crê. Crê antes. Eu creio. Crer fé não é você ter certeza do que você não vê. Vou acrescentar do que você também não ouve agora. Mas crer que é algo de Deus. Mas primeiro, Deus quer reavivar o nosso coração. Não tenham dúvidas que desde sábado, quando o Senhor trouxe aquela abertura, Deus nos falou no domingo, na segunda, eu tenho certeza que Satanás quis tirar algumas sementes daqui de nós. Quis jogar dúvidas, quis lançar covardia, medo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvidas. Porque Ele faz comigo. Eu sei que faz com você assim. Mas o Pai, pelo Espírito Santo, quer incendiar os nossos corações. Quer trazer um Pentecoste dentro aqui. Língua, eu vou falar aqui, irmãos, por favor, nem olhar para os meus pastores. Língua como de fogo aqui dentro. Som impetuoso do teu coração, aqui, ó, na caixa torácica. Caixa torácica, tem o pessoal de medicina aqui, é para receber ar, né? Então, é o ar do Espírito, é o sopro do Espírito, é o pulsar do Espírito no teu coração, te incendiando, mudando tua mente, falando com você, transformando tua mentalidade, tua maneira de te enxergar, de se ver. Irmãos, quantas pessoas nós conversamos, eu vivi assim, olhando aquém daquilo que Deus queria. Isso é ruim, isso atrapalha a obra que Deus quer fazer através de nós. Deus quer nos curar, nos sarar, nos transformar de cordeirinhos medrosos em leões que enfrentam qualquer pessoa, Verônica, juiz, qualquer um que venha, como falaram aqui, pessoas com 3 PhDs, não tem problema, eu tenho 3 também, Pai, Filho e Espírito, não tem problema, não tenho medo. Não tenho medo. Uma vez Paulinho ministrando, falando o testemunho que ele deu, olhando para um cara no ônibus, foi, Paulo, tu vai lembrar, eu lembro disso, porque marca quem ouve, né? Talvez a pessoa que fala esqueça. Um cara com um paletó no ônibus, eu não sei porque estava um paletó no ônibus, mas tudo bem. Aí Paulinho, com medo de falar com o cara de paletó, intimida, né, irmão? O que é um gravata de paletó? Intimida qualquer um, sim ou não? É uma verdade ou não é? É verdade. Então, uma pessoa bem vestida, bonitona ali e tal, você já fica... Aí ele ficou ali, rapaz. Aí o Espírito Santo, fale com ele. Eu não sei se foi assim, mas ele falou. Fala com ele. Aí Paulinho foi, eu lembro desse testemunho. Quando falou, o cara se quebrou, o cara ouviu. Eu não lembro se ele chorou, mas uma coisa é certa, recebeu a palavra. Quem atrapalha somos nós. Quem atrapalha somos nós. Permita que Deus veja as pessoas, não com os teus olhos, com os olhos deles através de você. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Nós não podemos olhar os outros com essa graça, com essa autoridade que Deus tem nos dado para pregar o que nós já sabemos que temos que pregar, se nós olhamos para nós mesmos, diferente daquilo que Deus nos vê. Deus quer corrigir o olhar que você tem sobre você, nesse contexto de ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia! Deus quer fazer isso. Eu quero orar junto com você agora. Jojó, vem para cá. Um profeta do Senhor, os meninos. Não, bateria não, quero só uma coisa simples. Pedro, teclado aqui.
Repreendemos esse sonho em nome de Jesus, que não atrapalhe tua mente e coração, não se distrai. Beto, tu quer falar alguma coisa? Vem agora. Graça e paz, irmãos. Quando eu entrei aqui no acampamento, eu vi o texto que foi aberto o acampamento, foi Mateus 28, 18 a 20, que diz assim, Jesus mesmo falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Toda vez que eu ouço ou eu leio esse texto, eu imagino Jesus soprando sobre os discípulos. E ali, todos recebendo esse poder. Toda vez eu vejo isso na minha mente, Jesus soprando sobre eles essa autoridade. E por algum tempo, irmãos, eu recebi do Senhor essa autoridade. Mas durante a caminhada, meu filho se desviou. E aí, de alguma forma, eu fui travada nesse proclamar. Porque quando eu queria proclamar, o diabo, ele me lembrava que eu não tinha mais autoridade. Porque como é que eu ia ganhar o mundo se eu estava perdendo a minha casa? E hoje o Senhor falou comigo, eu não estou perdendo a minha casa. A minha casa está em obras, a começar de mim. E a minha casa está no processo de regeneração e restauração. E eu uma vez, irmãos, eu li uma frase que diz assim, a maior obra, eu até postei na mídia, a maior obra que Deus quer realizar não é através de nós, é em nós. Mas hoje o Espírito Santo me corrigiu essa frase. Ele disse que a maior obra já foi feita lá na cruz. Nós já somos essa obra em andamento, é verdade. Mas nós já somos, irmãos. E nós temos tudo. Não existe parceria maior do que a nossa, que nós temos, que é o Espírito Santo e nós. Existe maior parceria do que essa, irmãos? Nós podemos ganhar o mundo, a começar da nossa casa, com essa parceria que temos, irmãos. E o fato de nossa família não ter sido ganha não nos tirou essa autoridade. Nós temos essa mesma autoridade, foi soprada. No momento que Jesus falou, Ele soprou. Eu recebi do Pai essa autoridade toda. Passo para vocês. Tomem. Agora vão e ganhem o mundo, a começar da sua casa, claro, mas ganhem o mundo. E hoje é quando o William falou assim, não permita que as feridas que já foram saradas lhe impeçam de cumprir o seu chamado, que é o de proclamar. As feridas, irmãs, eu sei que nós, irmãos, eu sei que nós temos ainda feridas, mas elas estão em processo de cura. Elas não estão quietinhas, elas estão sendo saradas no dia a dia. E o Senhor, que não deixa nada incompleto, Ele vai completar essa obra na minha vida e na vida dos irmãos. E a nossa casa, como Noé, que entrou na arca com os filhos, nós também, irmãos, vamos entrar na arca com toda a nossa família, porque a nossa vida condiz com isso. A nossa vida não é uma obra mentirosa, é uma obra feita na cruz. Essa obra não é mentira, não foi fake, não é uma mentira, irmãos. Essa obra é do Espírito Santo, é verdadeira. Nós vamos ganhar sim aquela lista que você fez, que eu fiz. Mateus está nessa lista, irmãos, e ele vai vir. Porque a obra do Senhor não fica inacabada. Nós deixamos nossa casa, às vezes, meia desarrumada para vir para o acampamento, né? Está lá inacabada. Quando a gente voltar, a gente termina de arrumar. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é um Deus de ordem. O Senhor é um Deus organizado. O Senhor é um Deus completo, irmãos. Nós temos autoridade, sim.
A nossa casa está em regeneração, mas isso não nos impede de proclamar, porque a obra já está em nós. Nós somos a maior obra do Senhor. E o Senhor pode sim realizar a obra que Ele quiser através de nós. E na minha adolescência, para quem não me conhece, eu me converti aos 14 anos. E vivo de acampamentos, já fui a muitos acampamentos. E um dos acampamentos, quando eu ainda era adolescente, eu ouvi o pastor dizer o seguinte: o valor da subida está na descida. Eu nunca mais esqueci essa frase. Aqui é muito bom, né, irmãos? A gente está no monte, que é maravilhoso, todo mundo pensa igual a gente, né? Mas quando a gente desce, nós nos confrontamos com outra realidade. E aí o valor da subida vai ser ali naquela descida. O Senhor quer fazer isso, irmãos, hoje. Nós vamos descer, mas nós vamos descer com o maior parceiro, que é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus assim falou muito forte ao meu coração, lembrando nas Escrituras quem Ele é e o poder dEle. A gente se acostumou, os que caminham no Senhor há anos, a gente se acostumou a confundir aquilo ao qual o Espírito é comparado com a pessoa do Espírito. Ele é comparado a vento, a água, a fogo. Mas Ele nem é vento, nem é água, nem é fogo, Ele é Deus. E o Senhor me lembrou o início de tudo, conforme Gênesis fala da criação. E quando diz Deus criou os céus e a terra, Deus ali não é o Deus Pai apenas, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, criando os céus e a terra. Mas aí, por algum motivo que a gente não tem conhecimento, há especulações sobre isso, mas o versículo seguinte diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Alguns dizem que a melhor tradução seria: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Independente de o que causou isso, às vezes a família da gente, ou muitas vezes, ou quase todas as vezes, boa parte da nossa família, amigos, colegas, pessoas que amamos, está assim, sem forma e vazia. Sem forma, vazia, escura. É isso que fala o Gênesis. Sem forma, vazia e em trevas. E em trevas. Ah, rapaz. Trevas sem forma e vazia é um ambiente tão complicado. Muitas vezes ficamos intimidados por olhar para esse ambiente que é trevas, que é sem forma de Deus e que é vazia do Espírito Santo. Mas somos socorridos pela realidade do versículo 3 que diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Meus irmãos, se Deus no Espírito estava sobre a face do abismo, imagina sobre as pessoas a quem Jesus veio resgatar. Elas podem não ter o Senhor, ainda não ter o Senhor, o Espírito não habita dentro delas, nós não vemos, mas o Espírito está sobre essa face do abismo. E porque o Espírito está, houve um comando, uma ordem: haja luz. E esse é um comando imparável, como disse o William, imparável. Quando vem o comando haja luz, o resultado é e houve luz. Amém? Quando vem o comando haja luz, o resultado, as trevas não podem prevalecer sobre o comando haja luz,
porque o comando veio de Deus, e a luz haverá. E a luz de Deus é tão poderosa, que aquilo que parecia gigantesco, intransponível, sem forma, vazio e em trevas, de repente parece tão ridiculamente pequeno, porque simplesmente a luz chegou nas trevas, e as trevas não podem mais prevalecer sobre a luz. Assim é a obra do Espírito Santo na vida nossa, dos nossos queridos, onde há trevas, mas haverá luz. Amém. Jesus, esse é o grito da nossa alma nesta manhã, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem restaurar. Vem nos sarar. Ora baixê carabarabara chorere barara. Ora bacatarara baixerere. Fecha os teus olhos, Senhor. Move dentro, Senhor. Estremece dentro de nós. O teu sopro do Espírito que está em nós, Senhor. Chega oh, quebrando sofismas. Oh, convencendo-nos do pecado, Senhor. Cheira barabacarabararaias. Olha, xerecadarabalas. Oh, incendeia, Senhor, nosso espírito. Shekatarabaiarabaracandarabarabarabashe. Ora barabaia catarabaraya sere. Chocadeira baranas. Move essas águas, Senhor. Chacaterere barararaba. Ora barabarana. A palavra diz que impõe as mãos sobre as pessoas e eram cheias do Espírito Santo. Ontem, conversando com um casal que estava com dificuldade de fluir no Espírito Santo, queremos orar por você agora. Estou chamando ninguém que está em pecado, irmãos. Você sabe que na sua vida o Espírito Santo é como aquela criança que quer irromper e você não permite que ela rompa. O Senhor quer nos transformar de dentro para fora. Em nome de Jesus, se tu sabe que é assim, tu precisa ser cheio do Espírito, ser incendiado no teu coração. Ouvimos do nosso chamado, ouvimos da mensagem, mas isso ainda não está incendiando o meu coração. Eu quero dizer para você que nesses dias eu estou sendo incendiado pelo Espírito. Há um Pentecoste que tem que acontecer dentro de nós. Então queremos orar por você. Eu quero que você venha aqui. Eu quero a igreja ficasse em pé. Todos ficam em pé, irmãos, por favor. Se tu está assim, precisando ser incendiado, para ter aquele olhar de compaixão, como fomos ministrados por Paulinho. Se você sabe que precisa ser incendiado porque não está conseguindo, por diversas situações, queremos orar por você. Vem aqui. Queremos impor as mãos sobre tua vida, para que teu coração seja incendiado, aquecido, renovado. Aleluia. E o Espírito Santo, ele foi enviado para isso, para nos transformar. Aleluia.
para renovar nossa mente no chamado, para nos dar coragem de colocar no topo da lista aquela pessoa. Você está com covardia ou alguma forma, medo, não quer, vem aqui que a gente quer orar por você. Para você ter esse olhar que o Senhor falou por Beth aqui. Paulinho nos falou, ainda não é o fim. Eu quero dizer que ainda não é o teu fim. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você que tem lutado contra o pecado e tem sido derrotado várias vezes. Quero dizer que há esperança para você. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. É possível viver aquilo que Fernando falou de Romanos 6. Uma novidade de vida. Uma novidade em Cristo, na vida de Cristo. Jesus, é o teu nome que clamamos nessa manhã. Porque disseste que enviaria do teu Espírito, rogarias ao Pai, e tu fizeste isso. Cumpriste o que prometeste, Senhor. Mas nessa manhã, Pai Santo, pelo teu Espírito, sopra dentro de nós, Senhor. Que haja aqui agora um Pentecoste dentro, agora que já temos o teu Espírito, mas de novo incendiado, Senhor. Chamas que ardem, queremos ser essas pessoas aqui. Por isso, esses queridos e queridas que vieram, Senhor, que recebam agora o calor, o incendiar. Oh, incendeia dentro, Senhor, agora, para que queime esse chamado, que um dia já foi fervoroso, mas que hoje está como uma vela se apagando. Não nos chamaste para ser uma vela, mas ser luz que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Que esse dia perfeito comece a acontecer no coração dos meus irmãos e irmãs. Incendeia, Senhor. Xerabari, levanta tuas mãos, vocês que estão aqui atrás. Se você quiser vir orar por alguém que está aqui na frente, venha. Nós queremos liberar esse momento agora, para a ação do Espírito Santo entre nós aqui. Oramos pelas mentes aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que sejam renovadas, limpas, saradas, curadas, em nome de Jesus, como fizeste com Pedro, curando, sarando, renovando e dando uma nova perspectiva do seu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, sejam renovados da mente aqui, Senhor. Oh, todo medo cai por terra, toda covardia cai por terra, em nome de Jesus. E venha o poder do teu Espírito, Senhor. O poder do teu Espírito, transformando meus irmãos em guerreiros, valorosos, leões, em nome de Jesus. Todo medo de colocar aquele nome no topo, agora cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda sombra de dúvida, toda dúvida do seu chamado, cai por terra em nome de Jesus. Dúvida de que tu não vai alcançar, de que tu não vai fazer, que esse chamado não é para você, cai por terra em nome de Jesus. Passa tuas águas aqui, Senhor, e limpa, limpa, limpa. Limpa, Senhor, as mentes, para receber a mente de Cristo que nos chama. Aleluia. Se Deus está te dando uma palavra para alguém, eu quero que você venha aqui e dê a palavra. Em nome de Jesus, o Senhor está nos dando palavras aqui. Vem, Senhor.
Agora vem nos corações. Incendeia nosso espírito, Senhor. Pai, esse fogo vem arder dentro de nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Para nos vermos como chamas ardentes, incendiando essa terra com o chamado, com o evangelho. Em nome de Jesus, começa a te enxergar assim. Começa a te enxergar assim. Você é uma chama. Aleluia, Arabacá, está na tua casa. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor, derrama sobre nós um espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos entender qual é a beleza do nosso chamado, Senhor, qual é a nossa santa vocação, Senhor, que é fazer e ser discípulos, Pai, em todas as nações, Senhor. Nós não recebemos nenhum espírito de medo, mas de ousadia. Nós queremos entender, Senhor, qual é o nosso papel no cumprimento do Teu propósito, Senhor. Nos faz participantes, Senhor. Nos faz ser companheiros Teus, Senhor, nessa jornada, no cumprimento de todas as coisas, começando em dentro de nós, Senhor, para que possa fluir através de nós, Senhor. Queremos pedir por nossas casas, Senhor, nossos trabalhos, colégios, faculdades, Senhor, amigos, que eles possam, assim como nós, Senhor, ter clareza de que eles foram criados com um propósito, para um propósito, Senhor, muito acima de nós, Senhor. Começa, Senhor, essa obra na nossa vida, aqui na Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Tem um cântico do Asaf que eu queria que você olhasse para mim agora, que ele diz assim: eu serei como um fogo ardente no caminho a brilhar, acolhendo a alma triste para consolar. De novo, vou cantar bem devagarzinho, diz assim: eu serei como um fogo ardente. Levanta as tuas mãos, aleluia, no caminho a brilhar, acolhendo a alma triste para consolar. Te vê assim agora, fecha os teus olhos e te vê como essa chama. Nos desce Teu Espírito, Senhor. Nos desce Teu Espírito, que não é um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E Te uniste ao nosso espírito, Senhor, nos fazendo um contigo. Aleluia. E profetizamos agora que nós, como essa chama ardente, Senhor, queimaremos os nossos lares. Tudo que é palha será queimado, Senhor. Porque Tu, Jesus, declaraste que a porta do inferno, as portas não prevalecerão contra a Tua igreja. E assim nós nos vemos, bota as mãos nos teus olhos agora, nos vemos, Senhor, como essa chama, na proclamação do Evangelho do Reino, em parceria total, inquebrável com o Teu Espírito Santo, nos tornando homens e mulheres imparáveis para a Tua glória.
Por isso, Senhor, incendeia o nosso espírito, em nome de Jesus, e nos dá esses olhos, para nos vermos como cooperadores à Tua obra. Obrigado, Senhor, graças te damos. Nós vamos aprender depois esse canto. Quem sabe cantar essa música? Dando força e vigor. Tem como contar, Felipe? No labor de cada dia. Paulinho é fera. Sendo teu Senhor, eu serei como fogo ardente no caminho a brilhar. Vai brilhando, irmão. Acolhendo a alma triste para consolar. Nós vamos ter um intervalo agora. Uma água viva que está sempre a correr, saciando o sedento, dando de beber. Cadê Deise? Cadê a turma aí que canta? E nada. Aleluia. 15 minutinhos e nós voltamos.